não tinha nada para declarar, ele não tinha nada para declarar. É aí que é o ponto, tinha. Sabe por quê? Porque ela teve a infelicidade, a mulher do Lewandowski teve a infelicidade de fazer o tax refund na Europa na minha frente. O tax refund é o seguinte, quando você faz compra na Europa, se você não mora na Europa, você recebe o IVA, que é o Imposto Único, de volta. Já veio um séquito de araras e jandaias vermelhas da Polícia Federal escoltá-los e os levou para fora do aeroporto. Eles passaram pela inspeção de bagagem, pela alfândega, abriram o rabicó deles para ver se tinha moamba? Não, porque eles nem pegaram a mala, Segré. Eles saíram do aeroporto e os assessores e os seguranças do Lewandowski ficaram na esteira esperando a mala. Eu sei porque eu fiquei filmando tudo. Quer dizer, eles saem, a gente tem que ser revistado até o ânus, sem brincadeira. E um detalhe, você vai me falar, a mulher dele não tinha nada para declarar, ele não tinha nada para declarar. É aí que é o ponto, tinha. Sabe por quê? Porque ela teve a infelicidade, a mulher do Lewandowski teve a infelicidade de fazer o tax refund na Europa na minha frente. O tax refund é o seguinte, quando você faz compra na Europa, se você não mora na Europa, você recebe o IVA, que é o Imposto Único, de volta. Porque a Europa é honesta nesse ponto. Você paga o imposto porque você tem a retribuição do imposto em segurança, em serviço público. E se você não mora na Europa, você recebe de volta esse imposto que você pagou. E esse é o tax refund. E a mulher do Lewandowski foi fazer o tax refund das compras que ela fez na minha frente, sem me ver. E não era pouco, não. Ou seja, ela entrou no Brasil com muamba, muambeira, muambeira, muambeira. Eu gravei. Muambeira, muambeira, muambeira! Mulher do ministro da Justiça é muambeira! Eu gravei. E passou assim, batido. E eu que não tinha nada, eu tive até que assim, esgarçar as pregas do rabo que eu não tenho mais, para mostrar que eu não estava escondendo nada para entrar no Brasil. Porque eu fui para lá, eu comprei perfume, que não deu $1.000, convertendo euro a dólares, né, e peguei o tax refund daquilo, porque eu peguei uns perfumes que não vendem aqui, lá eu sempre comprei 2 frascos de perfume, deu €600 que eu gastei lá, e mesmo assim eu peguei o meu taxinho refund, perto dela que pegou o taxão refund, e aqui eles passam assim, batido, e vão embora, etc e tal. Agora, você quer saber o que é pior do que ele? O pior do que ele é o seguinte, ainda ontem, que foi terça-feira... Aliás, antes de eu continuar essa notícia, Segré, eu quero lhe dizer que, embora pífia a nossa audiência, nós temos um recorde de audiência nesse exato momento. Eu vi. Nós temos um recorde de audiência nesse exato momento e eu quero agradecer, eu estou muito emocionado. Muito bom. Não deixe de deixar a sua curtida, o seu like, o seu joinha, ok? E muito obrigado. Fico muito feliz. Ainda ontem, terça-feira, nosso Führer, nosso Duce, nosso Gengis Khan, nosso Mao Tse-tung, que seria mal se não fosse tão bom, nosso líder, nosso condutor, nosso Duce, nosso Führer, ele, primeiro de seu nome, protetor da democracia, ele que é o cara, ele que é o caramba, ele que é o caraô, ele que segura o tchan, ele que amarra o tchan, ele que passa por debaixo da cordinha, ele que desce na boquinha da garrafa, ele que é luz, ele que é raio, ele que é estrela, ele que é o luar, ele que é a manhã de sol, ele que é o iaiá, ele que é o ioiô, ele que é o acererê, ele que é o ra, ele que é o derre, ele que é o merrebeto berrebe, ele que é o seibe, o nomba, ele que é o baila, ele que é o teu corpo, ele que é a alegria, ele que é a macarena, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é um resto de toco, ele que é muito sozinho, ele que é a mosca na sopa, ele que é o dente do tubarão, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é a jura de maldição, ele que é o início, ele que é o fim, ele que é o meio, ele que é o alfa, ele que é o ômega, o nosso ditador, Alexandre de Moraes, deu 24 horas, que delícia, hein? Faz tempo que eu não dou 24 horas, meu filho, nossa,
Que saudade de dar 24 horas. Não é isso, não. Ele deu 24 horas para que a Procuradoria-Geral da República, a PGR, se manifeste sobre os pedidos do Conselho Nacional de Direitos Humanos na ADPF, que é a Ação Direta de Descumprimento de Preceito Fundamental, que podia ser chamada de ADFDP, mas ela protocolou na ADPF das favelas. O órgão, que é vinculado à Presidência da República, pediu para que o governo do Rio de Janeiro tenha que enviar informações sobre a operação policial contra o Comando Vermelho. Além disso, porque eu não vi, ô Segré, esse tal de Conselho Nacional de Direitos Humanos mover uma palha para perguntar informações dos presos políticos do 8 de janeiro. Porque eu repito aqui, não sei se estão certos ou se estão errados, se são culpados, se são inocentes, se depredaram ou não, se queriam dar golpe ou não. Eu digo que são presos políticos porque não houve devido processo legal. Não houve uma palha mexida por essa porcaria desse Conselho Nacional de Direitos Humanos. Mas, na ação contra o Comando Vermelho tem. Lhe diz algo? Isso, para mim, diz muita coisa. Além disso, o Conselho pediu para o STF fiscalizar o cumprimento do resultado do julgamento concluído em abril deste ano, que, na ocasião, definiu medidas para combater, não o crime, mas combater a letalidade policial durante operações da Polícia Militar contra o crime organizado. Ou seja, a ação pediu para a polícia se conter diante do crime organizado nas comunidades do Rio de Janeiro. Além de dar o prazo para a PGR, Moraes também pediu para que o Panaca-Geral da República, o PGR, se manifeste a respeito de novas diligências. O Conselho, ligado ao governo Lula, pediu que o relator do processo, nesse caso do STF, solicitasse uma prestação de contas do governador do estado do Rio, Cláudio Castro, com relação às seguintes informações. Relatório circunstanciado sobre a operação prévia definição do grau de força adequado e justificativa formal para sua realização, número de agentes envolvidos, identificação das forças atuantes e armamentos utilizados, número oficial de mortos, pedidos e pessoas detidas, adoção de medidas para garantir a responsabilização do policial em caso de abuso e violações de direitos, incluindo a atuação dos órgãos periciais para a realização de perícia e identificação de vestígio de crimes. Uso de câmeras corporais e câmeras nas viaturas. Providências adotadas para assistência às vítimas e suas famílias, incluindo a presença de ambulâncias. Protocolo ou programa de medidas de não repetição na forma da legislação vigente. Originalmente, o então ministro Luiz Roberto Barroso, ele era o relator dessa ADPFP, mas, com a sua aposentadoria, a ação ficou sem ministro responsável. Conforme o artigo 18 do Regimento Interno do STF, o relator de um caso é substituído pelo revisor, se houver revisor, ou pelo ministro imediato em antiguidade dentre aqueles do tribunal ou da turma, conforme a competência na vigência, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial de até 30 dias. Quando se tratar de deliberação sobre medida urgente. Em outras palavras, o processo ele passou para Moraes por seguir a ordem de antiguidade. Porque é assim, Barroso e depois Moraes, na indicação para o STF. O próximo, depois de Barroso, seria Edson Fachin. Mas, como ele é o atual presidente, ele não assume relatoria, então ficou para o Moraes.
Olha que coisa, tudo cai com Moraes nesse país, hein? É. Agora ele quer saber se não houve violação de direitos humanos. Será que houve? Será que houve violação de direitos humanos, ô Segré? Para o Moraes, hein? Para o Moraes. Moraes foi sancionado por ser violador de direitos humanos. Não, Moraes foi sancionado pelos Estados Unidos, por ser violador de que é um direitos país humanos. Inconstitucional. Ah, tá. Os Estados Unidos não são uma democracia, Segré. Mas Ponha isso na sua cabeça. Deve ser. Eu não me toquei desse detalhe. Quando há excessos, eventualmente, da polícia, deve ser investigado. Ninguém está conivente com algum excesso que possa ter. Deve ser investigado. Agora, a pergunta é, o governo, o ministro, está pedindo as câmaras corporais da polícia, câmaras das viaturas, e não tem nada de errado nisso. Mas a outra parte, o Comando Vermelho, organizações narcoterroristas, não tem câmaras corporais. Então, como é uma luta desigual. Eu adoraria saber aonde que essa Comissão Nacional dos Direitos Humanos está, ou estava, quando, e eu te convido, dá um Google aí, busca Morada Nova. Dá o quê? Eu gostei do Google. Gostei do Google. Morada Nova é um bairro, uma região, 167 quilômetros de Fortaleza, no estado de Ceará, em que um dia 300 famílias chegaram às suas moradias e tinha uma frase na parede: vaza. E a Polícia Federal ajudou. Qual que era a frase? Vaza. Vaza é o quê? É mulher do Vasso? Sai. Ah, tá, vaza. Ah, entendi. O que eu falei? Vaza? Vaza. Tá, eu tenho algumas dificuldades idiomáticas ainda, mas com certeza você entendeu. A Polícia Federal, ou a polícia da região, não era federal, a polícia da região, ajudou aos moradores. Sabem para quê? A fazer a mudança. 300 famílias deviam abandonar as suas moradias porque o narcotráfico dessa região queria essa região, esse bairro. E aí, cadê os direitos humanos? No ano 2024, segundo estatísticas oficiais, morreram assassinadas 44 mil pessoas no Brasil. Foram um pouquinho mais, número redondo, 44 mil. Dá 120,8 por dia. Cadê os direitos humanos? Aonde estão os direitos humanos quando um policial que defende a vida de vocês e a nossa morre? Cadê os direitos humanos? Então, tem uma clara definição que os direitos humanos para esse governo é o direito do bandido, não o do humano. E o bandido também é humano, mas ele está do outro lado da justiça, está do outro lado da Constituição. Mas é isso mesmo, Segré. Você sabe que esse negócio de... Quando o pessoal de direita foi encarcerado pelo 8 de janeiro de maneira política, porque prisão em flagrante por crime multitudinário não existe, é a mesma coisa de ter um assassinato num estádio de futebol e você prender todo mundo porque estava no local. Não existe. E depois não teve audiência de custódia dentro das 24 horas, porque a audiência de custódia se define como a audiência realizada dentro das 24 horas da prisão em flagrante. Goste você ou não goste, é a lei. Claro. E o direito penal se rege pelo princípio da legalidade. Se você não entende isso, desculpe, você é mais estúpido que o Lewandowski, o Bessias e o Toffoli juntos. E olha que isso é muita coisa. Mas o que eu digo é o seguinte, nós não tivemos o devido processo legal para esse encarceramento, e aí todo mundo começou a falar do devido processo legal, porque o devido processo legal é um dos direitos humanos declarados na Carta da ONU de 1948, reconhecidos como direito fundamental em todo o mundo. Aí a esquerda fazia os xixizinhos dela. A direita sempre reclamou dos direitos humanos, agora quer direitos humanos. KKKKKK. O fato é o seguinte, esse pessoal de esquerda é tão maldoso, é tão porco, tão sujo, tão antiético, que eles fizeram questão de a vida inteira subverter a aplicação dos direitos humanos apenas para os bandidos da pior espécie, para que um dia, se alguém precisasse, se alguém de bem, se alguém primário, se alguém com vergonha na cara precisasse usar,
teria esta pecha de que os direitos humanos foram maltratados por pessoas da direita, mas a verdade se mostra aqui. Direitos humanos para a esquerda só existe para a pior espécie de bandido. É isso. Porque se esse conselho valesse alguma coisa, e não o milho esturricado da merda endurecida do cocô, do cavalo do bandido manco aposentado, eles falariam de direitos humanos lá e cá, mas não, eles só falam para narcotraficante, só falam para o que há de pior na sociedade secreta. E agora vem o Alexandre de Moraes e quer saber se houve violação de direitos humanos, logo ele que violou direitos humanos de quase 2.000 brasileiros nesses processos do 8 de janeiro. É uma vergonha. É uma vergonha. Tanto é uma vergonha que ele não está só nessa vergonha, porque o Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos, né, que é da ONU, né, das Nações Unidas, afirmou ontem, terça-feira, está horrorizado com a operação policial conduzida nos complexos do Alemão, no seu complexo alemão, tinha que ser no seu complexo alemão, e da Penha, no Rio de Janeiro. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.